Nessa entrevista, eu converso com a professora Isis do Carmo Catelhut. A professora Isis graduou-se em Ciências Biológicas na Unesp em 1974. Fez seu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A professora Isis defendeu seu doutorado em 1980 e é docente da nossa unidade desde 1975. A professora Isis atualmente é professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia. A professora Isis foi vice-presidente da nossa comissão de pós-graduação de junho de 97 a novembro de 2003. Ela é atualmente um membro decano da nossa comissão de pós-graduação, sendo membro com maior longevidade do nosso colegiado. Professora, muito obrigada por essa conversa e muito obrigada por toda a sua dedicação ao nosso programa. Eu queria começar pedindo para a senhora comentar um pouquinho, falar um pouquinho. Vamos começar da sua experiência como aluna. Me fala um pouquinho desse tempo. Em primeiro lugar, Cristina, é um grande prazer estar aqui, né, com você, conversando nessa entrevista sobre a nossa história, a nossa trajetória na pós-graduação, em comemoração a essa tão importante data, né, dos 50 anos. Então, eu sou egressa do programa de Fisiologia. Eu aqui cheguei em 1974 e egressa do programa, fui já contratada como professora. E em 1984, eu fui escolhida pela congregação como suplente da CPG. Aí eu fiquei apenas um ano, até 85, isso na gestão do professor Antunes, que foi o nosso terceiro, né, presidente, porque começou com o professor Rocha Silva, depois o Dr. Krieger e depois o Dr. Antunes. E então eu participei como suplente, mas como você sabe, sempre, desde os primórdios mesmo, desde a instalação da primeira comissão de pós-graduação, sempre os suplentes e os titulares trabalhavam igualmente, né, como até hoje. E então eu trabalhei um ano, mas depois saí do país para fazer o meu pós-doc e voltei. E quando voltei para a pós-graduação de novo. Desde 1990 que eu estou na comissão de pós-graduação. Então, fazendo já e completando 31 anos, né? E com isso eu tive a oportunidade de trabalhar junto com vários presidentes. Quando eu voltei era o professor Mestriner, depois o professor Foz, que o professor Foz ele foi presidente de 1995 até 2000. E eu, em 97, que fui vice-presidente, né? E fiquei também na gestão do professor Marchini, de 2000 até 2002, e na gestão do professor Celso France, até 2003 eu fiquei. Então, 7 anos como vice, né? Mas continuei como membro da pós-graduação até hoje. Então, trabalhei depois com o professor Hamilton, com o professor Carlotti, com o professor João Santana, o Ricardo Cavalli e agora, com grande prazer, com a primeira mulher que realmente, né, é a nossa presidente. Tivemos várias vice-presidentes, né, com a professora Iris, na época do doutor Antunes já era a doutora Iris, depois a doutora Clarice e depois eu, depois foi a professora Marisa, a professora Vilma e a professora Heloísa. Então já tivemos várias vices, mas é a primeira professora você, Cristina, que é um grande prazer ter você como nossa presidente, né? Então eu caminhei, né, bastante aqui na pós-graduação, tive oportunidade então de conviver com todos os presidentes e acompanhar algumas alterações, algumas mudanças, né, que posso até comentar com você. Eu acho que acho que a ideia é essa, a gente tirar proveito dessa sua experiência, né? Talvez contar um pouquinho do que foi acontecendo, né? Coisas assim que eu posso talvez me lembrar. Então, o que eu vou mais me lembrar foi quando eu voltei e ingressei novamente na pós-graduação em 1990, onde ainda a sessão de pós-graduação ela era no prédio central, do lado direito da escada que vai para o Anfiteatro Pedreira de Freitas.
ali onde é hoje a Secretaria da Biologia Celular. E ali que nós fazíamos as nossas reuniões. Até houve na época uma ideia que a pós-graduação se mudasse para a Biblioteca Central, mas essa ideia não foi concretizada e ficamos ainda no prédio central até 1995, que viemos para essa casa. Então essa casa foi inaugurada, vamos dizer assim, em 1995. E em 97 foi a inauguração do anfiteatro, né, que recebeu o nome do professor Maurício Rocha Silva, em homenagem ao nosso primeiro presidente, né. Então, e aí quando eu ingressei novamente na pós-graduação, com o professor Messriner, depois com o professor Foz, eu acho assim, grandes mudanças ocorreram na gestão do professor Foz, porque havia na época aquela ideia de nós reduzirmos o tempo de titulação, porque, não sei se você lembra, Cristina, era muito demorado, os alunos de mestrado demoravam em média, nós fizemos até um cálculo recente agora para escrever aquele capítulo da pós-graduação que vai ser publicado no livro em homenagem aos 70 anos da faculdade, fizemos um levantamento, os alunos de mestrado demoravam 4 anos, era o tempo médio. Os de doutorado, quase 5, 4,9, e o doutorado direto, 5,6. Então, era muito longo. Então, na época do professor Foz, houve essa tentativa de redução do tempo de titulação, porque também começou a ser um critério, junto à CAPES, né, negativo. Então, tentou-se reduzir para os anos para terminar as dissertações e as teses, e também uma grande mudança que houve naquela época foi critérios mais rígidos para credenciamento e recredenciamento de professor. Então, me lembro na época que na clínica, principalmente na clínica médica, em outros departamentos clínicos, muitos professores que não tinham mais alunos, a falta do binômio aluno-professor fazia com que o professor não pudesse ser recredenciado, mas temporariamente, assim que ele tivesse um aluno, ele voltaria a ser credenciado. Mas houve muita revolta na época e muita assim, discussão, porque não foi muito bem aceito esse não recredenciamento, né, por falta de aluno. Mas isso o professor Foz estabeleceu nas normas, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar assim, muito, em 3 regimentos que eu me lembro. Um na época do Foz, uma na época do Marchini e depois, mais recente, na época do Carlotti. Então, 3 regimentos que, na realidade, foram pequenas diferenças, não diferenças tão grandes, porque todos esses regimentos tinham como princípio aperfeiçoar, melhorar, né, aprimorar e dar maior visibilidade aos nossos programas, internacionalização. Então, internacionalização já se falava há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo. Então, voltando para o professor Foz, ele também instituiu a obrigatoriedade da língua inglesa logo nos 2 primeiros semestres, após a matrícula, porque acontecia do aluno às vezes fazer o curso inteiro, terminar o mestrado, doutorado e ainda não ter feito o exame de língua, né, não ter sido aprovado. E depois, na gestão do professor Marchini, houve a necessidade de ter o exame prévio, como é até hoje, né, um pré-requisito para a entrada, né, na pós-graduação. E uma outra coisa muito assim curiosa, que até você deve se lembrar, que às vezes eu falo, Cristina, qual que é o título da tese? Né? É porque nós acostumamos na época fazer as análises das teses, das dissertações, com os exemplares presentes, né? E nós líamos inclusive os próprios pareceres dos professores, os orientadores. Líamos os pareceres, líamos até o resumo da tese, então sabíamos do que se tratava, e era competência da pós-graduação a indicação da banca. E às vezes a gente recebia aqueles famosos santinhos, né, que a gente chamava, com algumas, algumas indicações prévias, né, do orientador, ou mesmo do aluno orientador, para que nós pudéssemos indicar esses nomes, né? Mas hoje já é função das CCPs, das comissões coordenadoras de programa, né? que ao fazerem essa análise dos nomes, já mandam para nós aqui, né, para a CPG, já uma banca mais ou menos já previamente, né, pronta. A CCP manda uma sugestão. Sugestões, mas a CPG que tem ainda a competência, é competência da CPG, exato, né?
É só uma indicação que Exato. a CCP faz, né? Exato. Professora, fala um pouquinho dessas... Qual que é a sua avaliação? A senhora comentou que tem algumas coisas que acho que não são regimentos da unidade, mas da USP como um todo, né? Que tem algumas mudanças. Mas como é que... Fala um pouquinho das dificuldades, do contato, do dia a dia, por exemplo, quando se decidiu que os critérios de credenciamento seriam um pouquinho mais rígidos. Como é que era a negociação com os professores? Como é que foi essa? Eu me lembro que o professor Foz teve que fazer várias reuniões nos diferentes programas para tentar trazer assim à tona as vantagens que aquilo traria para o próprio programa, que não seria assim uma desvantagem. Também convencer os professores que estavam eventualmente sendo descredenciados que era uma coisa temporária, era apenas uma fase temporária até ele ter novos alunos, né? Então, eu me lembro de ter sido essa uma época assim mais difícil, eu achei. E porque houve também muitas outras mudanças, né? Mas boas no sentido assim de tirada de tempo mínimo para defesa de mestrado e de doutorado que antes tinha, né? Era 1 ano para mestrado, 2 anos para doutorado, então a retirada do tempo mínimo. Então, às vezes vinham pessoas já com certo preparo, não precisava esperar às vezes tanto tempo, às vezes já estavam com as teses mais ou menos prontas, né? Então, tudo isso agilizou, fez com que os programas pudessem reduzir o tempo de titulação, né? Então, assim, em termos de maior dificuldade que eu me lembro durante todo o percurso foi nesse período, sabe? Porque depois parece que as coisas foram acostumando, por exemplo, precisar também ter linhas de pesquisa bem definidas com projetos aprovados, né? Com financiamento aprovado, passou a ser mais ou menos uma coisa mais comum depois, né? No começo aqui não existia tanto essa obrigatoriedade, mas aí começou a ficar uma coisa mais comum para todos os orientadores, né, de terem um financiamento para poderem dar oportunidade para os alunos terminarem mesmo as suas defesas, né? Então... É no final dos anos 90 que nós começamos a ter os critérios mais claros e talvez mais rígidos mesmo da CAPES para avaliação dos programas, né? Exato. De que até então acho que era uma coisa... Na época que era conceito e não nota, né? Isso mesmo, era um conceito, A, B, C, isso. né? E é final dos anos, acho que 98, né? Isso que mesmo. Começa esse sistema e que os critérios de avaliação ficaram muito mais rígidos, né? Rígidos, mais claros, né? E quantitativos, né? Exato. Como é que foi essa época? E aí os programas tiveram que se adaptar a essa nova métrica, né? E, inclusive, houve muita discussão também na época em relação aos trabalhos publicados, em relação ao índice de impacto, né? Porque, dependendo da área, nem sempre as revistas têm um índice de impacto tão alto quanto outras, né? Então, isso gerou, assim, também muita discussão na época. Mas você vê que houve mudanças de novo, né, nessa parte de qualis, né, qualis A, qualis B, né? Então, vai sempre vendo mudança e toda vez que tem uma mudança leva a uma discussão. Mas sempre assim, eu acho que dentre todas as comissões, viu, Cristina, da nossa faculdade, a comissão de pós-graduação, eu acho que sempre foi uma comissão muito tranquila, muito serena. Eu acho tudo foi sempre muito bem discutido, sem grandes traumas, assim, porque existia sempre no sentido de aperfeiçoamento, né, de melhoria para todos, né? Então todos acabavam vendo que aquelas medidas iriam realmente repercutir numa melhoria para o programa, né? Então sempre houve muitas discussões, mas sempre com um sucesso, sempre bem sucedidas, né? De uma forma geral. E uma outra coisa assim que a faculdade sempre, que eu acho que foi muito importante, porque a pós-graduação da nossa faculdade sempre foi um exemplo, né, para as outras instituições. Não só por ela ter sido uma das pioneiras, né, uma das primeiras, mas pela competência,
pelo zelo que sempre foi dado às diretrizes que nós seguíamos, né, na pós-graduação. E uma coisa muito importante que sempre houve aqui em Ribeirão Preto foi a participação da nossa pós-graduação nos diferentes simpósios nacionais. Todas as vezes que tinha um simpósio, ou às vezes até a nossa mesma própria faculdade, que foi a organizadora de uns 5 deles, simpósios nacionais para avaliação, para rever conceitos, avaliação CAPES. Então, sempre, olha, que eu me lembro que uns 5 foram feitos aqui em Ribeirão e mais outros que os presidentes e os próprios membros iam participar. E eu me lembro que foi no início, acho que foi em 75, que teve o primeiro simpósio nacional aqui em Ribeirão Preto, na qual realmente se consolidaram todos os pilares da nossa pós-graduação. Foi quando o professor Rocha Silva estava ainda presente nessa reunião, o professor Krieger, o professor Dalmo, e lembro de 2 alunos que hoje são professores, o professor Sérgio Tufik, que está na Paulista de Medicina, era aluno da época, e o aluno chamado Lúcio, que era da genética, alunos extremamente assim, ativos, politizados e muito abertos a querer melhorar, e eu lembro muito da participação desses 2 alunos. E então, voltando, dizendo assim que sempre a nossa pós-graduação foi sempre presente em todos os simpósios de pós-graduação, não só na participação fora de Ribeirão, como a organização de simpósios aqui mesmo, sempre, sempre. De vários docentes e orientadores dos programas da Faculdade de Medicina participando. No estabelecimento de diretrizes, planejamento. Exato. E, curiosamente, se você olhar a gestão do professor Carlotti, que até eu estou rindo porque é uma característica dele, né? Você viu ele como pró-reitor de pós-graduação, quantas lives, né? Nem parecia que nós estávamos em pandemia, né? Quantas reuniões ocorreram. Pois na gestão dele também, muitas, inclusive os 100 mil títulos, a festa dos 100 mil títulos da USP, foi o professor Carlotti que organizou. E a professora Vilma era a vice-presidente, também participou, eu me lembro também, aqui no centro de eventos da nossa faculdade. Então, sempre assim, a nossa escola foi sempre presente e sempre tida como exemplo, e imitada por muitos, e exemplo para todos, né? Professora Isis, a senhora comentou a respeito do primeiro simpósio sobre pós-graduação, que foi feito aqui em Ribeirão em 75. Na época, a senhora era aluna. Aluna. Uhum. Me conta um pouco da sua vida. A senhora comentou a respeito de pessoas, mas o que a senhora vislumbrava? Qual que é a impressão que ficou? Pensando, a senhora citou o professor Krieger, professor Rocha Silva, professor Dalmo. Me conta, assim, nós como éramos, é que era? Assim, alunas ainda, fomos alunas, né, do professor Krieger, fomos alunas do professor Rocha Silva na pós-graduação, né? Então, era o meu primeiro ano, né, aqui. Então, era tudo ainda muito novo, assim, mas a gente via, assim, um entusiasmo, uma fé, né, uma motivação, porque a escola ela estava muito preparada para receber a pós-graduação, né? Nós tínhamos professores assim visionários, com linhas de pesquisa muito bem definidas, né? Então, aquela faculdade só para ensino não era o nosso perfil. Então, já se formava ali, já se vislumbrava ali uma escola que já tinha aquela fala do professor Zeferino Vaz, né, que veio para torná-la aqui um local de excelência em pesquisa. Então, a gente via assim, professores realmente muito motivados para gerar conhecimento, né? E também na época, muitos dos laboratórios, eu falo mais aqui da básica, porque é onde eu estava na fisiologia na época, né? Tinham recebido muitos aparelhos, muitos equipamentos da Rockefeller. Então, assim, independente às vezes de financiamento próprio, os laboratórios estavam muito bem equipados. Então, os professores estavam ávidos para gerar conhecimento, né, para ter alunos. E os alunos começaram, então, a aqui chegar para realmente não mais defender a tese por
ser a tese, mas para realmente trabalhar naquelas linhas, né? E daqui, nossa, quantos professores saíram, né, para desenvolver outros pontos de pesquisa, né, pelo Brasil, ou mesmo fora do Brasil, né? Então eu lembro de ficar assim muito também com os olhos brilhando, né, de ver tanta motivação na época, né? Tanto pelos meus colegas que me impressionavam muito pela sua por tanta lucidez, por tanta vontade de crescer, como dos professores, né? Que eram uns exemplos para nós. O Dr. Migliorini foi meu orientador. O professor Renato Migliorini também era uma pessoa assim muito crítica, né? Muito competente, muito rígida, mas de um coração enorme. E ele foi participante da primeira comissão, ele era membro suplente, junto com o professor Santoro, com o professor Alexandre Corrado, né, com o professor Amin Sader. Ele era membro suplente também. Então, o Dr. Migliorini também era sempre muito ligado com pesquisa e isso ajudou muito também, né? E sempre pesquisa assim, de qualidade. Outra coisa que a gente aqui na faculdade nunca teve diferença, né, Cristina, era assim, o nível do mestrado para o doutorado. Sempre os alunos de mestrado faziam trabalhos muito semelhantes aos de doutorado, né? Não havia muita diferença, eles eram muito semelhantes na sua qualidade, na sua estrutura, no seu conteúdo, né? A gente pode ver aqui sempre não tinha muita diferenciação entre os dois, né? E por isso que às vezes o mestrado também demorava um pouco mais, né, de tempo, né? Também. Então, o Dr. Migliorini sempre estimulou muito também a gente. A senhora teve aula com o professor Rocha Silva? Na pós-graduação. Como que era? Ele não era assim, ele era excelente pesquisador, mas como docente, deixava assim a desejar quanto assim a didática, assim, não era, é que nem o professor Diniz da Bioquímica, que tinham professores excelentes como pesquisadores, né? Mas na didática assim não era aquela clareza, né? Ou eles eram mais instigadores, mas eles mandavam o aluno na lousa, mandavam fazer fórmula na lousa. Fazer fórmula? Fórmula. Faz a fórmula da noradrenalina. Coloca a catecolamina aí. Pode colocar a adrenalina aí na lousa. Sim, fazia assim. Tinha muita disciplina teórica, professora? Assim, tinha muita atividade teórica nessa época? Tinha bastante, sim. Teórica, mas prática também. Uma coisa muito boa que tinham práticas, né? Naquela época podia usar os animais, né? Então, muita prática. Nossa, na fisiologia, então, muita prática. Eu nunca vou esquecer das práticas com cão, né? Do cérebro, para nós localizarmos as áreas motoras, enfim. Nossa, muito, muito bonitas. E essas aulas teóricas, onde os alunos eram chamados, assim, elas eram muito frequentes e tinha uma austeridade, o ambiente, como é que era? Assim, dependendo do professor, era um pouco amedrontador, né? Eu me lembro de um curso também que nós fizemos de biofísica cardíaca, que foi convidado o professor Paes de Carvalho, aquele professor famoso do Rio de Janeiro, para vir dar esse curso de pós-graduação aqui. E as aulas dele eram todas assim. Mandava o aluno na lousa e ele mandava escrever fórmula, escrever coisa. Às vezes era e tinha uns seminários também que preparava em casa, assim, papers, né, separados, e depois apresentava, como é hoje também, né? E todo mundo se preparava muito para essas aulas teóricas, para evitar constrangimento. É verdade. Tinham provas também, né? Geralmente provas escritas no final Provas difíceis, às vezes demorava um dia todo. Essa de biofísica, por exemplo, cardiovascular aí, nossa, foi meu colega nesse curso, o professor Sabatini, olha só, me lembro tão bem dele nesse curso, que hoje ele é professor na Unicamp, né? Ele também fez fisiologia aqui. E nós fizemos esse curso junto como colegas. Nossa, muito difícil. Eram provas mesmo. Mudou muito, né, Cristina, essa parte, né? Tanto de aulas práticas como de aulas teóricas assim. Não mais o professor dá esse tipo de aula, né?
A carga horária de disciplinas formais hoje em dia é muito menor. Foi reduzida. Foi também na gestão do professor Foz. A redução do número de créditos assim, muito grande de mestrado, doutorado direto. Reduzindo drasticamente esse número, porque a gente tinha muita aula mesmo, né? E o que a senhora acha disso? Bom, ruim? Então, na época que eu fiz, nós tínhamos aquelas aulas domínio conexo e o domínio obrigatório, né? E o domínio obrigatório, as disciplinas obrigatórias, eu sempre defendi muito que elas existissem. Até hoje nós temos no programa ainda algumas obrigatórias, porque elas formam um corpo, né, que um professor, por exemplo, de bioquímica ou de fisiologia, tem que saber, né? Então o aluno fica ali submetido àqueles meses dentro daquela teoria, mas pelo menos ele sai dali com uma base tão sólida que ele certamente será um bom professor para quando ele for contratado e também os concursos hoje valorizam muito as aulas, né? As aulas didáticas, embora é uma coisa que hoje ainda não é muito, a gente não prepara muito bem o nosso aluno. Embora alguns laboratórios e o nosso, a gente se preocupa às vezes de fazer reuniões continuadas assim ao longo do ano, para que nessas reuniões os alunos possam apresentar seus dados, possam apresentar um paper, para desenvolver essa parte didática. Aí a gente vai corrigindo aspectos que são necessários que sejam falados numa aula, né? Então, eu acho isso muito importante. Então, eu gostava do jeito antigo, vamos dizer assim, que era obrigatório todas aquelas disciplinas com as aulas práticas, porque o que você vê, você não esquece, né? É impressionante como tem aula que eu lembro perfeitamente bem tudo. E eu gostava muito de desenhar, o desenho e fazer cores. Então, eu tenho uns cadernos, porque não existia computador, né, na época, e era tudo com datilografia para fazer as teses, mas os relatórios eram feitos à mão. Então, eu tenho até um caderno de cardio que o Dr. Krieger sempre falava para mim que aquele caderno era especial. E um dia eu até vou dar para o museu lá da professora Anete, eu falei para ela que eu vou dar. Ele é inteirinho desenhado assim com cores, sabe? Eu gostava de desenhar com lápis de cor. Então, era uma característica assim minha, eu gostava mesmo. E tenho de neuro, tenho de endócrino, tudo. Esses cadernos precisam ser preservados, professora. Exato. E até curiosamente uma vez pegou assim fogo no apartamento que eu morava, mas isso há muitos anos. E você acredita que eu consegui salvar esses cadernos? Olha ele está assim, só chamuscadinho na beirada. Só uma curiosidade. Mas está preservado o caderno. Mas isso é muito precioso, isso precisa ser guardado. Olha que interessante. E uma outra coisa que eu guardei, Cristina, não sei se os alunos hoje em dia acho que nem sabem, eu sempre gostei de desenho, né? E aí, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que foi em 76, até você falou no início da nossa conversa, eu queria ter um desenhinho na minha capa da minha tese. Nem se fosse uma flechinha, porque eu estudava metabolismo, né? Nem se fosse uma flechinha indo para a direita, uma flechinha vindo para a esquerda, como se fosse uma reação. E como que a gente fazia essa tal de flecha na capa? Não tinha jeito. Olha, eu só sei que eu tenho uma folha de nanquim, sabe aquela tinta nanquim e papel vegetal? Uma folha desse tamanho vegetal. O desenhista aqui da faculdade, com tinta nanquim, desenhou a flechinha para mim, e aí eles foram fotografando, não sei o quê. Eu sei que eu tenho a minha tese de mestrado com essas flechinhas, mas guardei as origens da flechinha, que são papéis vegetais grandes e a tinta nanquim que o desenhista fez. É interessante, eu guardei, falei, um dia eu vou também levar para o museu. Tem que levar. Professora, porque nessa época as teses eram datilografadas. E gráficos, tinha que ser tudo desenhado, não é? Tudo desenhado. E se você errasse, e se o professor, alguém corrigisse uma palavra? Tinha que começar de novo. Tinha que bater a página inteira. Então, dá graças a Deus se não precisasse depois o parágrafo passar para a próxima página, porque senão eu tinha que bater toda a tese de novo, né? Nossa, né? Quanto progresso que houve. Então, esses alunos não têm ideia o quão
O quão fácil. E as referências bibliográficas, então, Cristina, fazer levantamento bibliográfico, naquele que a gente vinha naquele índex médicos, né? Nossa, é uma coisa... Mas eu peguei essa fase do índex médicos, médicos, assim, eu Nossa, peguei também. Nossa, que difícil que era, né? É. Mandar aqueles cartões também para o exterior pedir separata, né? É verdade, Demorava 3 verdade. meses, 4 meses para chegar a separata, né? Então, foi uma mudança tão grande com a chegada do computador. Isso me fez lembrar, Cristina, você sabe que a primeira professora, acho que foi em 82 ou 83, se não me engano, que ela era da CPG, ela fazia parte da pós-graduação. A doutora Iris foi a primeira a ter solicitado ao nosso presidente que comprasse, que pensasse na aquisição de um computador, porque o serviço de pós-graduação iria precisar. Que ano que foi isso? Acho que 82 ou 83, ela tem isso na ata. Eu sei porque eu fiz esse levantamento para escrever esse capítulo, e, se não me engano, é 82 e 83, doutora Iris Ferrari, né, que infelizmente faleceu recentemente, né, ela já vislumbrou essa necessidade de computador. E quando foi comprado, a senhora sabe? Em Será que olhou... 86, se não me engano, era o doutor Antunes. O doutor Antunes imediatamente apoiou, e acho que 86 que comprou, e foi contratado um técnico, um funcionário para trabalhar assim com a parte de computação, que é fundamental. Foi um dos primeiros computadores da unidade? Um dos primeiros aqui da unidade. E até tem o tipo dele, é que eu não conheço, assim, é XP, não sei o que, 44, não sei o nome dele, mas tem também isso escrito na ata. A senhora se lembra desse computador chegando? Não lembro, eu só sei que ficava numa sala aqui, que era enorme, né? Era bem grande, ocupava quase que uma sala inteirinha ali. Era bem grande. E tinha um profissional contratado especificamente para manejar esse computador. Para ficar com o computador, Olha só. Que começaram, então, a fazer as coletas, né, de dados, né? Porque tudo era na mão, né? Tudo era na mão. E a senhora fala assim que o pedido, a sugestão de compra foi 3 ou 4 anos antes da chegada do computador. Foi. Como demorava, o tempo né? era diferente, né? Impressionante, muito diferente mesmo. Mas são fatos curiosos, né? Assim. Professora, e a sua vida de orientadora? Me fala um pouquinho a respeito. Como é que começou? Como é que é a sua experiência? Então, eu era, como eu te falei, eu fui aluna do Dr. Migliorini, né? E eu já, no meu mestrado, já fui contratada como professora. Então, eu trabalhava como aluna do Dr. Migliorini e professora também. Mas assim que eu completei o doutorado, eu tive já um primeiro aluno, que eu nunca esqueço, ele era um menino ele era boliviano, mas ele fazia farmácia aqui. E ele queria, porque como eu estudava metabolismo de carboidratos, lipídios, eu nunca esqueço que ele veio me procurar, que ele queria estudar uma medicação, uma droga, que a pessoa passasse e reduzisse a quantidade de gordura, que promovesse lipólise. Eu falei, olha, eu não trabalho com farmacologia, mas se você quiser trabalhar com lipólise, eu tenho um tema muito interessante que ninguém conhece, por que os animais, não os homeotérmicos, os ectotérmicos, por exemplo, sapo, serpente, eles não mobilizam gordura se você coloca todos esses hormônios que no homem, sabidamente, são lipolíticos. Você quer estudar lipólise? Foi meu primeiro aluno de mestrado. Foi ele chamava Giovanni Palaoro, nunca esqueço dele, ele voltou para a Bolívia depois, e ele estudou esses mecanismos de lipólise no sapo, sabe? Então foi meu primeiro. Mas assim, felizmente eu sempre tive bons alunos, depois tive aluno, aí eu fui para fazer meu pós-doc. Eu acho que a minha maior contribuição na pós-graduação foi ter trazido um tema novo, que o doutor Migliorini, nós discutimos muito, aonde você vai fazer seu pós-doc, você tem que sair.
então eu falei, então, doutor Melhorini, eu gosto muito de proteína, né? E não tem ninguém no Brasil que trabalha com músculo esquelético, metabolismo de proteína e músculo. Aí fomos procurando tal e fui trabalhar então com o professor Goldberg lá na Harvard Medical School em Boston, e o doutor Melhorini me deu maior apoio, e foi quando eu voltei que eu trouxe essa metodologia. Então foi quando eu tive um grande avanço, né? Porque não tinha ninguém no Brasil que trabalhava com esse assunto, e aí começaram a aparecer os alunos interessados em massa muscular, né? Controle de massa, e fui dando questões biológicas, algumas foram muito bem respondidas, com quebra de paradigmas, assim, que nos deu muita satisfação, até passaram a fazer parte de livros, texto, né? Por exemplo, o exemplo das catecolaminas, né? Por exemplo, a adrenalina, não sei se assim a gente fala também um pouquinho isso, a adrenalina, por exemplo, é o hormônio do estresse, que todo mundo sabe, que causa lipólise, causa glicogenólise, aumenta a glicemia e tal. Mas na proteína, ele é um hormônio anabólico, protege a proteína. Isso tem tudo a ver, né? Porque se a pessoa entra no estresse e você vai mobilizar a proteína, como ficam os seus músculos, né? Para você correr, para você fugir do perigo, do né? perigo, né? Então eu dei esse tema pro aluno que havia chegado de Belém, o professor Navegantes, que hoje é nosso colega, e ele estudou esse tema. E foi muito bem conduzido, foi muito bem sucedido, e a gente então foi até uma quebra de paradigma, porque nos livros textos hoje aparece a catecolamina como uma proteína, um hormônio que aumenta a síntese proteica, inibe a proteólise, então preserva a massa, né? Então, e aí ele foi um aluno que, talvez um pioneiro aí, vamos dizer, aqui no Brasil nessa linha, e depois muitos outros alunos vieram nessa mesma linha, né? E além dela tem a parte do metabolismo de lipídios, que eu também trabalho, tanto a parte do tecido adiposo branco como o tecido adiposo marrom, e também trabalhamos com o metabolismo de carboidratos, tem fígado, né, neoglicogênese no fígado, efeito de dietas, efeito de hormônios, e sempre fui assim procurada tanto por alunos de formação biológica, como nutricionistas, médicos ou mesmo fisioterapeutas, educadores físicos, né? Tivemos vários. Então, são essas, vamos dizer, 3 linhas principais: metabolismo de lipídios, metabolismo de carboidrato e de proteína, que ainda temos aí em andamento. Deve ser muito gratificante ter um ex-aluno colega de profissão, né? Tá na mesma unidade, muito, assim, né? É um orgulho mesmo, uma satisfação, assim. Porque você vê uma continuidade, né? Assim como eu continuei o Dr. Melhorini, né? Eu vejo no meu colega, no Luiz, agora uma continuidade também, com certeza, né? Quando a gente não mais puder ficar aqui pela compulsória, aí teremos com certeza alguém que vai continuar a nossa linha. Mas né, pode ficar como professora sênior, professora, né? Isso não mesmo, ainda vai demorar um pouquinho, se Deus quiser. Vai né? demorar bastante. Um pouquinho, se não mudar a lei de novo, né? De Deus. Professora, voltando a falar um pouquinho da pós-graduação, né, das questões, a senhora comentou sobre mudanças de regimento e esses regimentos da Universidade de São Paulo, coisas que muitas vezes a gente tem pouca flexibilidade, né? Mas o que a senhora vê de avanço, de crescimento, A senhora falou um pouco que muitas pessoas contribuíram para a pós-graduação no Brasil, mas assim, objetivamente, quais seriam os pontos que a senhora acha que essa instituição contribuiu para o avanço da pós-graduação no Brasil? Eu acho que foi a pós-graduação aqui da Faculdade de Medicina, né? Como eu falei, ela foi uma das pioneiras e todo mundo se espelhava no que a gente fazia, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o que sempre marcou a nossa pós-graduação foi assim, a seriedade e a qualidade dos nossos trabalhos. Eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem
e é um selo de competência, porque todas as nossas teses, nossas dissertações, pode ver, elas são respeitadas, onde quer que você vá, você tem uma tese daqui, ou um mestrado, você sempre é valorizado, porque realmente é de qualidade. Eu acho que começaram com os nossos mestres antigos e visionários e com essa perspectiva de qualidade, de conhecimento, né, de gerar conhecimento novo, e essa preocupação de ser sempre de qualidade, competente, e também eu vejo, Cristina, assim, agora, mais recentemente, essa preocupação assim de volta para a sociedade, né? Porque no começo a faculdade foi sempre muito fechada, e o que eu sinto é uma necessidade real das portas serem mais transparentes. Assim, eu sinto que a sociedade ela tem uma ânsia de saber o que nós fazemos aqui. Então, acho que essa abertura que está sendo dada agora, e com certeza nessa nova gestão do professor Carlotti, eu acho que vai ser muito bem sucedida, de nós levarmos para a sociedade. E também, com essa pandemia, também houve uma aproximação, de certa forma, com a sociedade, para que ela entenda que aqui se faz pesquisa de qualidade e que a gente responde aos problemas que a sociedade exige. E isso vai dando uma confiabilidade maior, né, em nós mesmos. Então, isso eu estou falando de uma forma bem geral, nada assim muito pontual, mas a gente pode ver talvez exemplos pontuais, mas de uma forma geral é isso, é essa continuidade, é você manter essa coerência de qualidade, sabe? E eu vejo assim essa contribuição para a sociedade, e principalmente na clínica, né? Que eu acho que é mais ainda. Quantos professores brilhantes nós tivemos que se aproximaram dos problemas, né? Para resolver problemas, principalmente na parasitologia, né? Ou mesmo na clínica médica, né? Eu acho que tivemos professores assim que deixaram marcas muito importantes, né? Mesmo na imuno, né? Aquelas reações sorológicas, né? De Machado Guerreiro, e mesmo o professor dos estudos aqui de caça de coqueiros, né? Nossa, Pedreira de Freitas, quantos professores, né, importantes, né, nós tivemos. E mesmo professores da pediatria antigos que não mediam esforços para ajudar, né? Então, acho que tanto o lado profissional, assim como o lado da pesquisa, isso também foi sempre muito paralelo, né? Nós nunca dissociamos. Acho que a marca registrada na nossa escola é essa, né? Nunca dissociar o ensino da pesquisa, né? Da pós-graduação, e a pós-graduação veio como muito, a escola estava preparada para receber a pós-graduação, embora ela não tivesse experiência como seria, mas nós aprendemos juntos a vivenciá-la e a engrandecê-la, né? Agora, assim, em termos, se você me perguntar, você vê grandes diferenças nesses regimentos internos, porque era tanto trabalho para mudar regimento, sabe? Em 2000, teve lá, como eu te falei, lá em 1997, 98, depois você teve em 2008. Então, era tanto trabalho para mudar um regimento, e aí demorava para implantar. Aí nem bem implantava, chegava um outro pró-reitor, queria mudar de novo para deixar sua marca registrada. Isso acontecia, né? Mas aí, se você for olhar mesmo as diferenças, é o que eu sempre falo, muito sutil. No fundo, olha, isso eu estava pensando outro dia, quando estava escrevendo esse capítulo. É sempre isso, aperfeiçoar, zelar, aprimorar, internacionalizar, que é uma outra palavra que já existia já desde na década de 90, né? Internacionalização. Outra palavra que é muito usada hoje também, a medicina translacional, né? O negócio da translacional. Nossa, isso aí já foi falado em priscas eras, assim. Então, assim, ninguém está descobrindo a roda, sabe como é? Tudo isso já foi muito falado antes. Então, dá a impressão que é coisa nova, mas não é.
em todos os regimentos, se você for olhar, no seu detalhe, nos seus pormenores, são muito parecidos, Cristina, é impressionante. É lógico, todos com o objetivo de melhorar, lógico, teve essa de diminuir o tempo, de agilizar, de internacionalizar, e de dar os mecanismos para que isso aconteça, né? Por exemplo, a cotutela, né? Fazer cotutela, fazer que o aluno possa ir para o exterior fazer na França e no Brasil, na Inglaterra e no Brasil, ter 2 títulos. Tudo bem, e dar mecanismos para que isso aconteça, porque não adianta só falar sem operacionalizar, né? Então, tudo isso, sim, sem dúvida, houve progresso nesse sentido. Mas, assim, o cerne, na essência, é sempre igual. É isso que eu sinto. Eu estava me preparando aqui para perguntar, nesses seus mais de 30 anos, na gestão da pós-graduação, né? Participando dessa reflexão da pós-graduação, o que a senhora faria diferente? Mas eu acho que a senhora está me falando um pouco, né? Já estou falando, né? É isso. Nós estamos juntos, né? Permanecemos juntos aí mais esses anos, né, Cristina? E é lógico que agora, esses últimos 2 anos foram completamente diferentes, né? Em termos da gente não se aproximar, mas continuamos, de certa forma, da mesma forma, porque ficamos atendendo todos os objetivos da pós-graduação, né? Lógico que diminuiu um pouco o número de alunos, a procura, o número de teses, houve uma certa redução, sem dúvida, mas nós não deixamos de acompanhar, né, o progresso. E também os temas, né, foram um pouco direcionados pelas necessidades, talvez, da pandemia e tal. Mas nós continuamos mais ou menos fazendo o quê? Aquilo que eu vou repetir, manutenção de qualidade. E eu vejo, assim, meu papel, assim, às vezes na pós-graduação, sabe, Cristina, o que eu fico pensando? Como, assim, o fiel da balança, sabe como é? É aquela pessoa, assim, que fica nos bastidores como se fosse uma peça de teatro. Tem que descer a cortina na hora certa, tem que uma mesa ser colocada e retirada na hora certa, não pode ficar uma cadeira numa hora desnecessária. Então, assim, eu fico me sentindo, como assim, eu evito, eu acho que eu evito que algo que não deva acontecer, aconteça. Para manter a coerência, sabe? Talvez a manutenção da história, ter alguém que tenha assim, mais tempo, fazer com que, olha, a pós-graduação sempre foi assim. Ela jamais fez não houve nunca aconteceu isso, por exemplo. Sempre manteve uma coerência de conduta, entende? Vamos supor assim, na escolha de uma banca. Jamais alguém tirou o nome de um colega que foi proposto e colocado um outro porque ele achou que aquele nome era bom. Vamos dar um exemplo assim. Coisas desse tipo assim. Então sempre houve uma coerência assim, olha, isso nunca aconteceu. Então eu me sinto assim, como o fiel da deixar que aquele barco corra sempre em águas plácidas, né? E serenas, vamos dizer assim. Eu acho que mais ou menos isso, assim, no bastidor. Eu nem sei se é bastidor mesmo, porque eu acho que a sua presença na comissão, nas nossas reuniões, ela é sempre muito respeitada, considerada. Eu acho que essa visão longitudinal, porque não é uma visão qualquer, é uma visão crítica, uma visão atenta aos caminhos, aos riscos. Havendo risco de digressões, a senhora está sempre muito presente, assim, é uma figura muito... Então, acho que todos nós sentimos isso. Tem alguma dúvida? O que a professora Isis acha disso, né? Então, acho que esse é um papel muito... Pela experiência prévia, assim, né, de evitar, assim, alguma... Nesse ponto, eu acho que talvez seja a minha maior ajuda ainda, assim, porque como eu não sou coordenadora, eu não tenho aquela vivência do dia a dia com os problemas que estão acontecendo, com os alunos, né? Como os coordenadores. Então, alguém não coordenador, mas que tem vamos dizer, uma visão da... E esse distanciamento, eu acho que
torna essa visão melhor. Não tá no dia a dia, no direto Isso. ali. É uma avaliação externa. Então é uma coisa muito positiva Talvez mesmo. Sim, eu acho. Verdade, é verdade. Com certeza. Não, e sem contar que a senhora tem uma memória absurda, porque a senhora lembra de nome, data, é impressionante, né? Os alunos às vezes falam isso mesmo na medicina. Às vezes eu lembro o nome dos alunos, eles acham... Falam, não, mas como é que a senhora lembra o meu nome? Não sei, tem uma memória. Isso é impressionante. Vezes, né? Mas, é diferente. Vamos ver se ela permanece, né? Não, vai permanecer, com certeza. Para a gente encerrando, assim, como é que a senhora vê o futuro da pós-graduação na nossa unidade, no país? Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Muito difíceis. Como é que a senhora vê isso tudo? Sim, é uma pergunta muito interessante, que é difícil de responder, mas é aquela resposta que ela tem dois lados, baseado em primeiro lugar sempre na esperança, né? Porque nós estamos passando por notícias que nos deixaram bastante surpreendidas com essas alterações que ocorreram na CAPES, com a suspensão das nossas avaliações, com os cortes de verbas, cortes de bolsas. Isso tudo desestimula demais os alunos, porque os alunos a gente sabe que precisa, né, dessa ajuda financeira para aqui permanecerem. Então, tudo isso vai fazendo com que haja um desencantamento da pós-graduação. Isso me preocupou muito e a gente acabou sentindo um pouco, porque os alunos vão procurar, não tem bolsa, não tem dinheiro muito para pesquisa, porque houve cortes. Então, isso deu um certo... Eu acho que houve, sim... Eu não posso dizer que a comunidade, vamos dizer, dos alunos ficou inerte, não. Ficou sem algum abalo. Foi abalada com isso, com certeza. E ao mesmo tempo... que eu vejo, assim, estou falando do lado negativo, por enquanto, ao mesmo tempo que me preocupa muito é o futuro desses alunos. Por exemplo, eles se formam, quantos alunos brilhantes, né, a gente acaba formando e depois não tem local para absorvê-los. Eu sei de exemplos, assim, de alunos que fizeram mais de 30 concursos públicos pelo Brasil afora, até cidades do interior da Bahia, que eu sei, que tem uma aluna que fez, até lá mesmo ela ficou em segundo lugar. Então, assim, você fica um pouco desestimulado, fala, o que eu vou fazer para o meu aluno, para motivar o meu aluno a fazer essa pós-graduação? Esse é o lado real, realista, triste até. Entretanto, nós temos que nos firmar, eu acho, no lado positivo da esperança e da motivação que tem cada um, que é a curiosidade científica. Eu acho assim, o aluno tem que ter, em primeiro lugar, curiosidade. Esse é o norte, é o mote que vai fazer ele nos procurar. A curiosidade científica, a dedicação, seja ela com a dificuldade que for, mas a pessoa que tem esse driving, né, essa motivação e é vocacionado para esse tipo de trabalho que nós desenvolvemos, né, Cristina? Ele vai permanecer, ele não vai abandonar, ele vai continuar. E a gente vai lutando como temos lutado. Veja quantas manifestações ocorreram, né, das sociedades brasileiras de ciência, de tantas outras, que se manifestaram, que propuseram mudanças, enfim, a gente se apega desse lado. Então, do lado, a gente é mais otimista. Então, eu vou responder que eu ainda confio e espero que nós possamos continuar com o brilhantismo que é a nossa pós-graduação. Eu espero isso ainda. Vamos resistir, né, professora? Vamos resistir. Né? Vamos resistir, assim que eu penso, porque senão a gente fica muito entristecida com tudo, né? E a gente vai acreditar sempre nas lideranças que ocorrerão. Existem e ainda novos, né, novas cabeças que estarão na liderança logo, não? Tenho confiança nessas pessoas, não? E que a gente está ajudando a formar, né? Vamos ter essa esperança, sempre.
A escolha, né, o motivo pelo qual nós estamos abrindo essa série de entrevistas com a professora Isis, né, porque eu acho que é um reconhecimento do papel que a professora Isis tem como um esteio da nossa instituição, né, esses mais de 30 anos que a professora participa ativamente da pós-graduação, com a sua memória invejável, devo dizer, né, de que isso faz uma diferença enorme para todos nós e muitas vezes as pessoas que ficam nos bastidores, né, não recebem os devidos reconhecimentos. Então, uma forma de expressar nossa gratidão pela sua contribuição com a pós-graduação da Faculdade de Medicina, nós decidimos então fazer esse registro, né? E que isso seja reconhecido por toda a comunidade. Muito obrigada. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Cristina. Eu é que agradeço essa oportunidade incrível e eu sinto muito orgulho, viu, de ter participado dessa comissão durante tantos anos e ressaltar ainda que é um prazer imenso ser sua colega na comissão atual, que é um orgulho muito grande para mim, viu? É um prazer enorme ter você como nosso presidente e te parabenizar por essa iniciativa e te desejar muito sucesso na sua gestão, né? Que nós possamos juntos contribuir para o progresso, né? Sempre para engrandecer ainda mais a nossa pós-graduação. Obrigada, Cristina. Obrigada.